Fala galera, meus queridos leões e leoas, mais uma quarta-feira, e se é quarta-feira é dia de episódio novo aqui no canal Papo com Leão. E hoje nós vamos falar de lesões do quadril, e você vai ver que boa parte delas é acometida por impacto, mas fica por aqui para você entender que impacto não é somente no sentido literal da palavra, onde a gente tem uma pancada ou onde a gente tem uma queda. Impacto envolve também alguns movimentos que devem ser evitados na articulação do quadril. Vamos passar pelas lesões mais importantes e tenho certeza que você vai sair do episódio de hoje entendendo muito bem sobre como prevenir e como recuperar as principais lesões do quadril. Então fica aqui com o Leão no canal e já vai sentando o dedo no like, compartilha para todo mundo que precisa ouvir e entender sobre lesões e, é claro, se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e, além disso, eu coloco e disponibilizo para vocês diversas lives que eu faço também ao longo das semanas. Então fica com o Leão e vamos de conteúdo, porque está começando mais um episódio aqui no seu canal Papo com Leão. Vamos nós, galera. Vamos começar falando do porquê de eu ter usado a palavra impacto e ter dito para vocês que não é tão relacionado com o sentido literal dessa palavra. Vamos nós. Quando fala impacto, nos remete aí a uma pancada, né? E aí você imagina, pô, um impacto no quadril, algum acidente, alguma queda, algum salto muito grande. Sim, de fato, isso causa problema e normalmente essa vai ser uma lesão ali ocasionada na hora. Mas quando a gente fala de impacto, a gente também tem que lembrar que o impacto ele pode acontecer de maneira gradativa. Então, se eu passo muito tempo da minha vida tendo pequenos impactos no quadril, ou por ser um atleta, ou dependendo da atividade física ou do exercício físico que eu pratico, se isso acontece, há possibilidade de você desenvolver uma lesão de quadril no futuro. E além disso, a gente tem alguns exercícios quando a gente pensa na articulação do quadril, dentre eles, principalmente a abdução do quadril em pé, aquela abdução do quadril quando você está em pé e faz a abertura da perna lateral aqui. Muita gente faz isso com o joelho estendido na polia, né? E se você não tira aqui desse plano frontal, o negócio fica um pouco arriscado, porque você precisa trazer para um plano diagonal. O princípio é muito parecido com o princípio que eu falei do impacto nas lesões de ombro. A gente tem uma estrutura óssea aqui lateral que vai de alguma maneira gerar um impacto nas suas estruturas e tecidos moles que passam pela região do quadril por conta desse contato direto. Então, um dos problemas com esses exercícios, por exemplo, é a bursite no quadril, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Leão, então não faz abdução de quadril? Claro que sim. Você pode fazer a abdução horizontal de quadril, que é um movimento, por exemplo, que você vê lá nas cadeiras abdutoras, ou você pode fazer também uma abdução do quadril sim com o joelho estendido, mas num plano diagonal, saindo um pouquinho aqui da lateral do corpo e vindo um pouquinho para frente do corpo com a sua perna, e aí sim conseguindo fazer essa abdução do quadril ali num plano mais diagonal. Então essa é a primeira dica muito importante para você no vídeo de hoje. Bom, vamos começar então por uma lesão de quadril chamada bursite, que vocês já ouviram falar comigo aqui da bursite em outras articulações, então vocês já sabem que é a inflamação na bursa ou na bolsa sinovial. E essa inflamação, ela se dá como um principal mecanismo de lesão que nós acabamos de conversar sobre, o impacto. O impacto, principalmente pelo movimento, ele acaba comprimindo a bursa de maneira que ela inflame. E isso gera dor. E pior, gera normalmente limitação mecânica. Você começa a perder a capacidade de fazer alguns movimentos e com isso perder mobilidade do seu quadril, o que afeta diretamente o seu dia a dia. E você perde isso principalmente por conta da dor ocasionada ali pela bursite. Bom, entendendo isso, a gente primeiro precisa pensar se alguém tem bursite, você precisa evitar algumas coisas.
Dentre elas, abdução excessiva do quadril, principalmente no plano frontal. Uma vez que ela está no plano diagonal ou ela está lá numa abdução horizontal, que muda de plano, que eu exemplifiquei como cadeira abdutora, isso minimiza de alguma maneira. Mas, mesmo com essas alternativas, se você tem bursite, você deve evitar grandes amplitudes de abdução. Outra coisa que você deve evitar é o impacto direto. E o impacto direto você tem nos saltos, na corrida, principalmente as corridas de alta velocidade. Então, nesse caso especificamente, o que você precisa fazer é evitar as corridas de alta velocidade e evitar o alto impacto de saltos, por exemplo. Calma, porque isso é temporário. Isso é enquanto você estiver com a inflamação. Isso é um tratamento preventivo e com uma precaução para que você não agrave a sua lesão. Show de bola, Leão, mas como é que eu vou melhorar essa lesão então? É o que eu vou te contar agora. Você precisa, além de evitar esses exercícios, você precisa fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura que envolve a região do quadril. Você precisa de um equilíbrio muscular entre essas musculaturas. Isso é muito importante, porque o desequilíbrio muscular, ele gera desvio postural e pode gerar uma lesão ou agravar uma outra que você já tem, nesse caso a bursite. E você precisa desenvolver também ali exercícios importantes de mobilidade. Uma vez que a bursite ela vai tirando a sua mobilidade, você precisa fazer com que você não vá perdendo aí numa quantidade significativa que vá prejudicar o seu dia a dia, a sua funcionalidade. Exercícios esses que você deve desenvolver pensando na especificidade do dia a dia. Então não há aqui uma receita de quais exercícios de mobilidade são mais interessantes sempre, porque vai variar de acordo com a necessidade do teu aluno, daquele cliente que você está aplicando. Beleza? Vamos que vamos, porque vamos falar de mais lesão de quadril. Seguiríamos agora para a osteoartrite, mas eu acabo de lembrar que eu não dei para você uma dica de ouro sobre a lesão de bursite no quadril. É uma lesão que acomete o seu quadril lateralmente, a dor é lateral, você vai sentir incômodo na região lateral do quadril, e é importante que você dê essa dica para o teu aluno, que você diga para ele que quando ele for deitar no dia a dia dele, seja deitar para dormir, seja deitar para descansar, para ver uma televisão, enfim, que ele não deite de lado para o lado da onde ele está com a bursite, com o quadril lesionado. Então, se a lesão é no quadril direito, que ele não deite para o lado direito, para que ele não deite em cima da articulação, porque isso, além de gerar dor, pode de alguma maneira agravar essa lesão, que é a bursite no quadril que ele desenvolveu. Maravilha! Agora que você já sabe tudo sobre bursite no quadril, vamos falar da osteoartrite. Pois é, a osteoartrite, ela é uma lesão que se desenvolve pela degeneração da cartilagem articular e do osso subcondral subjacente. E isso vai fazer com que ele tenha uma diminuição no espaço articular, e esse contato ósseo vai desenvolver osteófito, que pode levar lá a uma lesão mais grave ainda, que é a artrose. E essa lesão, galera, por ser degenerativa, ela tem um perigo maior. É essa lesão que pode levar você a tão preocupante cirurgia de prótese no quadril, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. E aí a cirurgia é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia longa, né? É uma cirurgia que na recuperação tem grandes chances de ter problema, porque exige um repouso muito rigoroso, depois exige um tratamento muito específico e muito cauteloso. Então, como é que a gente faz para não deixar isso acontecer? Bom, primeiro ponto importante, você precisa fortalecer a região do quadril e fortalecer os músculos de maneira igualitária. O equilíbrio muscular para quem tem osteoartrite ou artrose é muito importante. Agora, uma das perdas grandes que você tem com esse tipo de lesão é a perda da mobilidade articular, da amplitude de movimento que você desenvolve nas suas atividades diárias. Mas, muito cuidado, porque você deve estar pensando agora, então é só eu trabalhar grandes amplitudes para eu não perder, como você falou lá na bursite. Calma, porque na osteoartrite a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai trabalhar em relação à amplitude de movimento e mobilidade, porque a gente precisa trabalhar com pouca mobilidade inicialmente. A gente precisa trabalhar com pequenas amplitudes e a gente precisa evoluir gradativamente e aos poucos. E um ponto importante para saber como e quando evoluir é a dor. Toda vez que causa dor ou causa incômodo, a gente precisa diminuir de alguma maneira o que a gente está fazendo ali em relação à amplitude. Mas você precisa
ir evoluindo gradativamente. Bom, o trabalho de mobilidade e flexibilidade e o trabalho de força já ficou fácil de entender. Mas a gente tem que lembrar que também, assim como é para bursite no quadril, as atividades de alto impacto são prejudiciais. Então você deve estar pensando, bom, então igual lá na bursite eu tenho problemas com corrida de alta velocidade, eu tenho problemas com saltos, maravilha, você está correto. No entanto, mesmo se você for fazer outros exercícios, como a bicicleta, por exemplo, é importante que você tenha cuidado com a amplitude de flexão e extensão do quadril, porque são vários fatores que levam à osteoartrite. E aí você vai ter um papel importantíssimo ensinando para o teu aluno que ele também tem que se preocupar com muitas atividades do dia a dia dele e mudar hábitos de vida para conseguir combater a osteoartrite e de alguma maneira não evoluir ao ponto de precisar no futuro fazer uma cirurgia de quadril. Fatores esses que influenciam no desenvolvimento da osteoartrite: obesidade. Então, se a pessoa está muito acima do peso, ela vai precisar emagrecer. Ficar muito tempo estático na mesma posição, principalmente se for uma posição sentada, porque você tem ali uma flexão de quadril e isso aumenta de alguma maneira esse impacto na região. Outra coisa que influencia, se você faz atividades de alto impacto ao longo da sua vida, o sedentarismo influencia. A alimentação, sim, a composição nutricional da sua alimentação também vai influenciar, né? Não é à toa que com esse tipo de lesão, muitas vezes, alguns médicos recomendam algum tipo de reposição de algo que não está ali desenvolvido na quantidade correta dentro do organismo, como o cálcio, por exemplo. Lembrando que, assim como eu falei lá em joelho, na condromalácia, também na osteoartrite, vai ser uma lesão que você vai depender ali de uma indicação farmacológica do seu ortopedista para que você tenha também um medicamento combatendo essa perda aí de cartilagem e essa perda de densidade mineral óssea, beleza? Então, são dois pontos muito importantes para que você tenha atenção. Então lembre-se, na osteoartrite, na artrose, você além de usar o seu protocolo, ter os cuidados que você precisa, você também vai precisar passar e entregar algumas indicações para que o seu aluno altere no seu dia a dia, porque senão a gente está falando de enxugar gelo. Não adianta você fazer um trabalho excelente durante uma hora e durante todo o restante do dia o seu aluno está realizando movimentos que podem prejudicar aquela lesão. Fica ligado nisso. Bom, galera, estamos chegando ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo entregue hoje. E é claro, se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Vai lá no meu Instagram e pode me chamar no direct também. A única coisa que não pode é ficar com a dúvida para você. Então, ou você me acha aqui no YouTube, ou você me acha lá no Instagram, mas não fique com as dúvidas guardadas com você. Porque eu te lembro que aqui no Papo com o Leão, o objetivo é entregar o máximo possível de conhecimento técnico sobre prevenção e recuperação de lesões, para que você se torne um profissional diferente e especializado no mercado. E também para que você consiga ali compor essa quantidade grande de profissionais que são e têm muita qualidade, para que a gente consiga juntos desenvolver a nossa educação física e transformá-la numa profissão cada vez mais respeitada. Então, curte aí se você ainda não curtiu, compartilha esse vídeo com todo mundo que merece esse conhecimento sobre lesões do quadril e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque o que não falta é vídeo com conteúdo aqui toda semana no canal Papo com o Leão. Obrigado por essa audiência, semana que vem tem mais, vem com o Leão, porque aqui é conhecimento de verdade. Valeu, galera!